Senhor presidente, deputado Manuel Duca da Silveira, senhores deputados e deputadas. Deputado Fernando Hugo, no domingo, ou foi ontem, eu li no jornal Diário do Nordeste uma matéria onde Vossa Excelência estava preocupado com um tema que seria a possibilidade de o Tribunal de Contas dos municípios estarem, através de um expediente que eu não compreendo, e com certeza os deputados não compreenderão, que seria a condição de parte mandar no todo. Eu não entendo parte mandar no todo. Hoje os jornais trazem a lista dos que estão, a princípio, impossibilitados de concorrer às eleições de 2012. O Diário do Nordeste está aqui. Relação de inelegíveis, 3.654 políticos na lista de fichas sujas no TCM. Jornal Povo, TCM, mais de 3.600 gestores cearenses têm contas reprovadas. Esse número poderia ainda estar maior se os senhores conselheiros, deputado Fernando Hugo, tivessem tido o compromisso de julgar as contas que lhes chegaram de 2000 para cá. Eu tentei, aqui no plenário da Assembleia, aprovar requerimento de nossa autoria, solicitando os processos que não foram definitivamente julgados do ano 2000 para cá. Porque muitos gestores, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, muitas contas de gestão não foram deliberadamente julgadas porque um conselheiro relator, ou dois, ou três, um desses, ou alguns desses, resolveram engavetar esses processos de julgamento. Não julgados, eles estão livres, limpos, para concorrer às eleições de 2012. Na mesma situação, outros gestores estão condenados a não concorrer, porque o tribunal julgou, e de maneira não isonômica, porque se fosse isonômica, teria julgado o processo de 2000, teria julgado os de 2001, os de 2002, e assim, consequentemente. Resultado: o tribunal comete injustiça, o Tribunal de Contas dos Municípios comete injustiça, e nós legitimamos, pelo menos, o não constrangimento das injustiças. Os deputados votaram contra o nosso requerimento, para não trazer essas contas. O que está hoje acontecendo no tribunal, e eu vou representar no Ministério Público Federal, na Procuradoria Eleitoral, no Ministério Público Eleitoral, é o seguinte, deputado Fernando Hugo. Estou com vários processos aqui em minha mão. Vários processos aqui. Vários processos. Esses processos tiveram, deputado Fernando Hugo, deputado Hermínio, o julgado pelo Pleno. Foram julgados pelo Pleno. E aí, deputado Lucílvio, depois de julgado pelo Pleno, dentro das brechas que os advogados conseguem arrumar, olhe bem o que é que eu vou dizer aos senhores, o que é que está acontecendo no Tribunal de Contas dos Municípios. O Pleno julga, está aqui julgado. Quando o Pleno julga, ou seja,
todos os conselheiros, justamente condenando as irregularidades das contas e tornando aquele gestor inelegível, porque foi julgado ou por desvio de recursos, ou por aplicação indevida de recursos, ou por desvio de conduta, enfim, julgado com trânsito em julgado. Aí, meus senhores e minhas senhoras, o advogado do prefeito, ou do gestor, do secretário que pagou contas, ele entra com uma reclamação, com pedido de medida liminar, e cai para um conselheiro. Deputado João Jaime, acompanhe, por gentileza, esse nosso raciocínio. Ele cai, o que já foi julgado pelo pleno. Ele cai, então, para um dos conselheiros do TCM. Pasmem os senhores. O que o pleno decidiu, um conselheiro bota abaixo, e esses cidadãos não estão nessa lista. Olhe bem, deputado Silvio. Foi julgado pelo pleno, o pleno considerou as contas irregulares, com nota de improbidade ou não. O cidadão, então, pega o advogado, olha, faz aí um pedido de reconsideração do que foi julgado pelo pleno. Cai para um conselheiro, e eu fui ao site pegar as decisões. Não estão, deputado Fernando Hugo, e Vossa Excelência também detectou, não estão disponibilizados no site do TCM. Estão com os processos, com os senhores relatores. E eu não tive acesso porque não foram transparentes. Porque isso é matéria de abril, de maio, que já deveria estar como decisão dos senhores conselheiros. E aí, deputado Silvio, numa canetada de um pedido de um advogado do senhor prefeito, o conselheiro resolve dar uma liminar e tira aquele gestor desta lista. Deputado professor Pinheiro, a lei ficha limpa estabelece que o cidadão gestor só pode cair nos disciplinados da ficha limpa, no que se disciplina a lei, se for julgado por um colegiado. Ou seja, você só pode ser considerado ficha suja, o cidadão que é gestor, ou a cidadã, se ele for julgado por um colegiado. Olhe bem o paradoxo, a contradição, a coisa que precisa ser explicada, e eu vou ao Ministério Público Eleitoral, vou encaminhar essa minha insatisfação e indignação. Se é o pleno que suja, ou seja, precisa de um colegiado, a lei diz que só um colegiado é que pode julgar para dizer que o cidadão, ele não é mais ficha limpa. Aí o colegiado julga, deputado Fernando Hugo, julga, o pleno julga, e aquele cidadão, então, cai no ficha suja. E um conselheiro consegue limpar. Olha a contradição. Para se tornar ficha suja, só se um colegiado julgar. O colegiado julgou, considerou aquele gestor com contas irregulares inelegível para 2012. Ele, então, através de um advogado, vai ao Tribunal de Contas, que já julgou suas contas pelo pleno, e isso cai para um conselheiro. E aquele conselheiro derruba a decisão do pleno do Tribunal de Contas dos municípios. Tem coisa mais ilógica do que isto? Quando possível, deputado Heitor. Se o colegiado, diante da lei posta no Brasil, só o colegiado tem competência para o julgar e transformar em ficha suja, como se admitir, deputado Ronaldo, que aquele considerado por um colegiado ficha suja, limpe? Se o colegiado, é como nós aqui fazemos uma lei
Uma lei. O colegiado da Assembleia faz uma lei. A lei foi publicada. Então os acordos estão publicados. Todos os acordos estão publicados. Aí, alguém recorre aqui para um deputado, e o deputado dá um parecer, uma liminar, dizendo que aquela lei não vale mais. O plenário, que é soberano, ele deixou de existir, porque um deputado, numa comissão, resolveu, vou usar um termo chulo, para as pessoas entenderem, resolveu detonar, aniquilar o que todos fizeram. É quando nós, aí eu expliquei há poucos instantes, é quando parte pode mais do que o todo. Como é que pode se admitir que parte tenha mais poder do que o todo? Se o pleno do TCM julgou, está julgado e acabou-se. A não ser que essa decisão, o gestor tenha a insatisfação pela decisão e busque sim o poder judiciário. Aí sim, o poder judiciário. Mas na esfera administrativa do TCM, aquilo é caso encerrado. Portanto, eu estou encaminhando esta minha percepção, esta minha insatisfação, este meu temor pelo enterro do ficha limpa aqui para alguns, estou encaminhando ao Ministério Público Eleitoral, na pessoa do doutor Márcio Torres. Vou encaminhar isso ainda hoje, porque nova lista será encaminhada ao TRE até o dia 5 de julho. E certamente vocês vão acompanhar. Todas essas liminares dadas por conselheiros cairão. E dizem que foi um pipocado de liminares nesses últimos dias.